Vamos assim agradecendo ao Mestre Jesus a oportunidade de estarmos aqui nessa noite. Agradecendo a presença da equipe de André Luiz e de Emmanuel que nos acompanham em mais esse estudo. Hoje, que celebramos metade do livro. 20 capítulos já se foram. Nós pedimos, Senhor, que abençoe o nosso desejo sincero de aprender, de nos melhorarmos, que nós possamos crescer, não só intelectualmente, mas principalmente moralmente. Que essa oportunidade bendita que nos é dada pela doutrina espírita, pela tecnologia, pelas palavras de André Luiz, possam entrar dentro dos nossos corações, modificando o nosso comportamento, em tudo aquilo que fazemos. Abençoa, Senhor, a nossa boa vontade e o nosso desejo sincero de aprender. E assim, que o outono de luz possa envolver a cada um desses lares, iluminando todos os corações que aí se encontrem, encarnados e desencarnados, para que todos nós, Senhor, possamos receber aquela ajuda que necessitamos para a nossa sustentação física e espiritual. Amém. Então, hoje a gente vai estar falando, então, do capítulo 20, que fala sobre os chakras. E é interessante a gente perceber a colocação de André Luiz aí explicando o efeito das doenças em cada um de nós. Quando a gente começa esse capítulo, que ele está aí no lar de Amaro, a gente entende um pouco mais dessa ligação que existe entre a primeira esposa e Amaro. E o respeito, o amor que ele tem por ela, porque ele que tinha conseguido manter o seu equilíbrio de uma forma muito uniforme, muito elegante com Mário Silva, de repente perde o pé perto da esposa. E isso é bom a gente perceber, porque isso acontece também muitas vezes conosco. A gente consegue manter a nosso equilíbrio, a nossa compostura com pessoas estranhas, mas às vezes com aquelas pessoas que dizem mais profundamente para nós, que falam ao fundo do nosso coração, é mais complicado, né? E a gente vê que ele está sendo amparado por Clarence. Então, a influenciação da esposa, da ex-esposa, que já estava no plano espiritual nele, é intensa por causa dessa ligação espiritual. Existe uma sintonia entre eles, existe uma ligação entre eles. E é o que acontece muitas vezes também quando a gente está falando aí de obsessores. Exatamente porque existe esse entrelaçamento de vidas passadas, essa experiência já vivida, esse histórico, esses espíritos que vêm ter conosco, bem ou mal, eles conseguem nos atingir de uma forma diferente. A gente já viu na aula sobre o perispírito que tudo vem da mente e que essa mente funciona como, e que a mente da gente funciona como um campo magnético, né? E eu dei até aquele exemplo das limalhas de ferro que a gente estudou em física, né? De como o campo magnético consegue puxar e modificar a forma e a posição das limalhas de ferro. E é exatamente isso que está acontecendo aí. A interação perispírito a perispírito entre a esposa desencarnada e o Amaro está afetando o perispírito dele. E está também desbalanceando com certeza os chakras dele. Se a gente volta aí e pensa que tudo é fluido cósmico, se o pensamento é transmitido através do fluido cósmico, se o perispírito é feito pelo fluido cósmico, então a gente está vendo que está sendo alterado. E aí, André Luiz faz uma pergunta muito interessante depois que Amaro volta para sua cama. Se
se o Júlio e o Mário Silva, se os dois faleceram por veneno, por que uma realidade tão diferente para cada um? Essa pergunta é muito boa, né? E para a gente que estuda a doutrina espírita, fica mais fácil de entender o porquê. A responsabilidade dos nossos atos é muito grande. E nós já aprendemos com André Luiz e também com Kardec que a maior bênção que a gente recebe de Deus como Pai misericordioso é a oportunidade da vida, da reencarnação. Isso é um privilégio que nem todos têm. A gente sabe que aí tem 2/3 da população de espíritos que ainda estão desencarnados. Então a gente é esse 1/3 de privilegiados que pode vir aqui para a Terra para aprender, para crescer, para melhorar. E outra coisa que a gente já aprendeu com o André Luiz é que a culpa, a dor, reside dentro daquele que fez o mal. Então, o que acontece? No caso do Mário Silva, o mal não foi feito por ele. Ele foi assassinado, ele foi envenenado. Isso não desmerece a responsabilidade dele em relação à destruição do casamento que ele fez para o Leonardo, a dor que ele causou para o Leonardo. Mas isso, de alguma forma, não fere o corpo espiritual dele. No caso do Júlio, não. Ele desrespeitou, através do suicídio, o maior tesouro, o maior empréstimo que a gente recebe de Deus. E com isso ele lesa, através do veneno, não só o seu corpo, mas o seu corpo espiritual também, o seu perispírito. E aí a gente sabe que a partir do momento que esse molde é modificado, através da nossa irresponsabilidade, da nossa má escolha, ele é danificado e é só no retorno na Terra que ele consegue ser curado, que é isso que André Luiz fala adiante, né? Então, muitas vezes a gente conversa com pessoas que fizeram coisas erradas no passado. Seja um caso de aborto, seja um caso de assassinato, uma tentativa de suicídio, enfim. A gente tem que lembrar que ao passado, a gente tem que deixar o passado, porque a gente não consegue mudar. Da mesma forma, não adianta eu pensar agora, não, porque eu matei um bebê, o meu bebê, ou eu matei uma outra pessoa, eu tentei suicídio, e agora? Então não adianta eu ter ansiedade pelo futuro que ainda não está aqui no presente. Né? O que a gente tem que entender é, eu tenho os talentos hoje na minha mão para tentar fazer o melhor possível na minha vida hoje. Quando a gente carrega a culpa, carrega o remorso, imediatamente a gente modifica aquela sintonia mental. O campo eletromagnético do nosso pensamento vai formar aquelas limalhas de ferro de uma configuração diferente que vai impregnar o nosso corpo espiritual. Então, o culpado, infelizmente, traz dentro de si aquela culpa. Por quê? Porque dentro de nós reside a consciência divina, a consciência de todo, que é a lei maior que fala amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. A lei de justiça, amor e caridade. Então, a gente tem que prestar muita atenção. Muitas pessoas falam, não, mas como é que eu não vou me culpar? Como é que eu posso me perdoar? Gente, é importante a gente saber se perdoar. Porque se eu não sei me perdoar, como é que eu vou perdoar o próximo? Se a gente falhou, falhou. A Ana de hoje não é a Ana de 10 anos atrás, de 20 anos atrás, de 30 anos atrás. E a gente tem que lembrar disso. Que muitas vezes os erros, as más escolhas que nós fizemos nessa vida ou em outra vida foram delineadas pelo momento que a gente viveu. Isso não vai tirar de nós a nossa responsabilidade. É claro que perante a lei divina, todo o environment é levado em conta nessa justiça divina. Mas o que nós podemos fazer hoje é
aprender com um erro de passado e viver da melhor maneira possível, né? Mas a mensagem aqui é clara, que nós temos nas nossas mãos um empréstimo valiosíssimo, que é o nosso corpo, e que nós somos responsáveis por cuidar dele. E que esse corpo, ele é formado não só pelo aspecto físico dele, mas ele é principalmente formado pelo aspecto mental. A nossa mente é matéria e ela cria o nosso campo mental que vai delinear o nosso corpo físico. Então, é importante a gente cuidar não só do corpo, mas da mente também. A gente já ouviu os filósofos da antiguidade falando mente sã, corpo são, e eles já sabiam muito bem o que eles estavam dizendo. Porque se eu deixo a minha mente adoecer, o meu corpo vai adoecer também. Isso aí a gente acabou falando já, Clarencio explicando que o pensamento que desencadeia o mal encarcera-se nos resultados dele, porque sofre fatalmente os choques do retorno do veículo em que se manifesta. Então isso significa que os problemas que eu tenho hoje de saúde sejam problemas que já vieram comigo desde nascença, sejam problemas que foram criados ao longo da minha vida. Essas doenças no meu corpo refletem decisões, ações que foram geradas por mim mesmo. Então não é Deus tentando fazer com que eu sofra, e sim usando a doença que foi causada por mim mesmo como elemento de educação para minha melhora. Então isso é importante a gente entender. Porque quando a gente coloca um filho, por exemplo, de castigo, ou fala para o filho, você tem que fazer a sua lição, você tem que ler direito, você tem que aprender isso, enfim. O papel do pai e da mãe, nesse momento, não é aterrorizar o filho, não é um desejo sádico de fazer o filho sofrer. Não. Essas ferramentas são ferramentas de educação. Se o meu filho não aprender a ler, ele não vai conseguir ter um emprego. Se meu filho não aprender a ter responsabilidade, ele não vai conseguir ser feliz na vida. Se meu filho não aprender a falar a verdade, ele não vai ser respeitado quando ele for adulto. Então, a mesma teoria acontece aí com Deus de uma forma universal, que é através das nossas escolhas, a gente mostra o nosso nível de conhecimento. E a nossa liberdade vai ser sempre proporcional à nossa capacidade de ter responsabilidade nas nossas escolhas. Então, isso significa o quê? Para eu conseguir ter mais liberdade, e isso funciona com os nossos filhos também, eu preciso ter mais responsabilidade. Como é que eu vou colocar um carro na mão do meu filho de 10 anos? Ele não tem responsabilidade para dirigir um carro. Ele não tem capacidade, ele não entende a seriedade. Então, é necessário que exista uma lei impondo: você não pode dirigir um carro antes de você ter 16, 18 anos. A mesma coisa acontece conosco, com o Filho de Deus. Vem aí a lei cerceando a nossa liberdade para que nós aprendamos a usar o nosso livre-arbítrio de uma forma diferente. Aí a gente chega lá no Lar da Bênção. Antes da gente ir para o Lar da Bênção, uma coisa que eu queria comentar é sobre o momento em que o Amaro acorda. É interessante esse negócio de sonho, tanta gente fala de sonho, de descrever o que aconteceu, e livros de simbologia de sonho, e é importante a gente lembrar, nós já vimos isso em outros livros de André Luiz, que o cérebro não tem uma capacidade mnemônica de lembrar de tudo que aconteceu quando nós estamos livres durante o sono. A capacidade cerebral, então o codificador que existe aqui dentro na matéria, o instrumento que é a nossa caixa craniana cerebral aqui, ela não consegue traduzir tudo o que acontece quando nós estamos desligados do corpo.
Ao mesmo tempo que a gente não consegue lembrar de 2 vidas ao mesmo tempo. Essa é uma limitação espiritual. E então a gente vê que o Amaro volta para o corpo dele e a única coisa que ele consegue se lembrar é o pedido de socorro da esposa. Então como é que a gente coloca isso num sonho? Num livro de sonhos, né? Não, porque eu escutei a minha esposa pedindo socorro. Na verdade, o que ela estava dizendo era ela é que precisava de ajuda, né? Ela pedindo para ele largar a esposa. Então, ela, pelo desequilíbrio dela, desequilibrou ele. Então, é importante a gente pensar nesses livros aí que dizem saber decodificar o que acontece nos sonhos com like a grain of salt, né? Então, tem muito cuidado nas coisas que a gente lê e no tipo de conteúdo que a gente coloca dentro de nós, para que a gente não seja ludibriado, né? Nesse caso, ele acabou não se lembrando de as coisas que ele aprendeu, a ajuda que ele recebeu de Clarencio, as conversas que foram tidas. Simplesmente um pedacinho, o finalzinho, que foi o que impactou mais o perispírito dele, que foi essa vibração intensa de ódio, de rancor, de desespero, de desequilíbrio da esposa dele, né? Bom, voltando aqui para esses slides, chega lá no lado da benção, a gente vê o Júlio gritando, de novo, pensamento não tem tempo nem espaço. Se eu emito ondas de ódio para uma pessoa, seja ela ainda encarnada ou desencarnada, ela vai receber. Então é importante a gente lembrar disso. Quando eu estiver falando daquele tio, daquele avô, do marido, de não sei quem que desencarnou, e começar a falar todas as coisas erradas que ele fez, ele vai vir de noite me visitar. Tem uma chance muito grande disso acontecer. Dependendo de onde ele estiver. Não só ele vai sofrer, como ele vai voltar e vai me cobrar. E a gente já viu isso no Obreiros da Vida Eterna. Então, muito cuidado com o uso do nosso pensamento, porque o nosso pensamento, ele não está circunscrito na atmosfera da Terra. O nosso pensamento vai sempre atingir o objetivo que nós colocamos para ele. Então, prestar atenção, a gente fazer uma listinha das coisas que a gente pensa durante o dia, né? Não só sobre os outros, mas sobre a gente. Ah, poxa, porque a Ana é nariguda, porque a Ana é gorda, porque a Ana não segura a língua, porque a Ana não para de comer. Todas essas autocríticas que eu faço para mim são pensamentos negativos que eu mesma estou gerando para mim. Estou danificando o meu corpo espiritual. Da mesma forma, se eu mando esses pensamentos para o meu ex-marido, para o meu pai, para minha mãe, que eu não gosto. Mas com a diferença é que se eu estou mandando para o outro, a primeira pessoa que recebe a imersão negativa sou eu. E depois o outro, onde quer que ele esteja. Bom, aí a gente vê a situação desequilibrada do Júlio e Clarencio explica. Não se preocupa, já ele vai reencarnar. E aí a Blandina fala que bom, ele precisa. E aí a gente volta na explicação de Clarencio, dizendo o corpo funciona como um carvão purificador. Gente, então, se hoje eu tenho uma doença difícil, seja ela qual for, eu me lembrar que a minha doença aqui está curando o meu perispírito. Então, o que parece ruim, na verdade é bom. Essa doença aqui está me incomodando tanto hoje, é o meu passaporte de libertação. Através dessa dor, e ele fala isso, de tanto ele lembrar e imantar a sua garganta, que ele não soube valorizar porque ele tomou um veneno, ele vai conseguir melhorar e consertar a garganta dele. Importante a gente lembrar disso, né? Cada um de nós respira a atmosfera que a gente define.
Então, eu preciso ter consciência que essa experiência que eu vivo hoje, dolorosa, difícil, através de uma doença, de uma perda grande que eu passei, na verdade é, de alguma forma, uma libertação para mim. Agora, como é que funciona se eu estiver passando por essa dor de uma forma revoltada, nervosa, ansiosa? Não vai adiantar. Então, a doença, para ela ter o efeito curativo do corpo espiritual, ela precisa ser bem aceita. A gente precisa abraçar. E esse abraçar não significa um estado de inércia. Não, não é passividade. É altamente ativo. Sou eu conscientemente aceitando a experiência que eu vivo e tentando tirar dela o melhor possível. Agora, ninguém gosta de levar injeção no olho. Não estou dizendo que seja fácil, não é isso. Mas o que André Luiz está tentando explicar para a gente é que nós temos o controle de como nós vamos experimentar passar por uma determinada situação. Então, como a gente já falou no passado, a dor, nesse caso, é mandatória, o sofrimento, não. Eu escolho por quanto tempo eu quero sofrer por aquela doença. E é por isso que a gente vê pessoas passando por doenças físicas ou doenças morais, dores físicas ou dores morais, de uma forma completamente diferente. Duas pessoas têm câncer, reagem de forma diferente. Duas pessoas passam por uma separação, reagem completamente diferente. Duas pessoas perdem um filho, reagem completamente diferente. Então, não é a experiência em si, e sim a forma como eu lido com essa experiência. Daí é que vai estar vindo a lição. Ele fala dos 7 chakras, e eu não vou falar de cada um deles, mas tem algumas coisas que eu quero comentar. Primeiro, que os chakras, ou centros de força, eles estão localizados no perispírito. Né? No corpo físico, o que existe é chamado plexo. E esses plexos, eles estão ligados a centros nervosos que ligam o nosso corpo inteiro. Então, esses são os 7 chakras principais, mas não são os únicos que existem no nosso corpo espiritual. E vocês veem que tem os 3 de cima. O primeiro chakra é o vermelho, é o que fica na base do cóccix, que é o chakra básico ou genésico. Os 3 primeiros chakras, o vermelhinho, o laranjinha e o amarelo, então o básico, o gástrico e o esplênico, são os chakras que nos ligam mais ao mundo da matéria, aqui, da encarnação. Os 3 últimos chakras, o coronário, o frontal e o laríngeo, são os que nos ligam mais ao mundo espiritual. E o do meio, o cardíaco, ele faz essa ponte entre os dois lados. Tem muita gente que se preocupa muito em desenvolver o lado espiritual e se esquece dos outros chakras. O que a gente está aprendendo aqui com o André Luiz é uma coisa fundamental, que para existir o equilíbrio da pessoa, é necessário que esses chakras todos estejam alinhados. Ah, Ana, então basta eu ir lá numa mulher lá que eu ouvi falar que faz reiki, que alinha os meus chakras? Não, porque esses chakras, eles vão estar mais balanceados, equilibrados ou não, dependendo do quê? Da qualidade do meu pensamento. A gente já aprendeu que o perispírito tem 3 corpos. Tem o corpo mental, que é o que envolve o espírito, ele tem o corpo causal, que é onde fica o banco de dados das nossas experiências do passado, e ele tem o corpo vital, que é onde estão os nossos chakras, que é onde guarda a nossa energia vital, que vai servir como combustível para o nosso corpo. E esses 3 corpos são altamente influenciáveis pelo pensamento.
Então, mesmo que eu vá lá e que vá na melhor médium que existe, que equalize todos os meus chakras, eu saí, entrei no meu carro, levei uma fechada, xinguei o moço da frente, pronto, eu já desequilibrei os chakras. A forma de eu cuidar da minha saúde de uma forma como todo é eu vigiar o meu pensamento. Quando a gente pensa nos plexos que estão no corpo, de novo, cada chakra do perispírito aqui do lado esquerdo está ligado a um plexo no corpo físico. Esses plexos, eles estão ligados a certos órgãos e funções do organismo. Isso significa que se eu desequilibrar o meu chakra cardíaco, eu vou ter problemas emocionais, eu vou ter problemas respiratórios. Se eu desequilibrar o meu chakra esplênico, eu vou ter problemas imunológicos. Se eu desequilibrar o meu chakra básico ou genésico, eu vou ter vários problemas, não só do ponto de vista sexual, mas esse, como é o chakra base, onde a gente recebe a energia da Terra, ele tem uma função criadora muito grande. E quando ele é altamente estimulado, ele pode, de uma forma muito grande, desestruturar toda a cadeia dos chakras. Então é importante a gente lembrar disso. Através da reencarnação, a gente vai equalizando, ajustando esses chakras e, consequentemente, ajustando os plexos e organizando os órgãos que estão no corpo físico. Agora, da mesma forma que eu faço isso na encarnação, se durante a encarnação eu beber demais, eu usar drogas ilícitas, eu fumar, eu não comer direito, eu tiver algum tipo de... eu uso mau uso do sexo, eu baratear a minha energia sexual e tratá-la como um objeto, uma coisa, eu vou estar desestruturando o meu chakra, o meu plexo e desestruturando o meu chakra, no meu perispírito. E isso vai ficar impregnado no meu corpo espiritual e futuramente eu vou estar resgatando esse ajuste. Resumindo, então, todos os chakras estão interligados. Isso é fundamental a gente saber, pessoal. Não adianta só ficar pensando, não, eu só vou rezar. Não, tem que comer direito, tem que prestar atenção no lado sexual. A gente tem que prestar atenção em todos esses 7 chakras, porque eles vão estar monitorando todo o nosso corpo físico. E isso a gente faz através do pensamento. E aí a gente vê o Clarence falando. Tal seja a viciação do pensamento, tal será a desarmonia no centro de força que reage no nosso corpo a essa ou aquela classe de influxos mentais. Tudo começa pelo pensamento. E tudo termina com o pensamento. Quando a nossa mente, por atos contrários à lei divina, prejudica a harmonia de qualquer um desses fulcros de força na nossa alma, naturalmente se escraviza a ação de efeitos de ação desequilibrante, obrigando o seu trabalho de reajuste. Foi o que a gente acabou de explicar. A partir do momento que eu danifico alguma área no meu perispírito, algum chakra, eu vou estar imprimindo no meu corpo físico aquele dano na hora que estiver sendo feito o molde da encarnação. Então, para a gente refletir, primeira coisa é esses 2 corpos, que são igualmente importantes, altamente interligados e gerenciados pelo quê? Pelo espírito. O espírito, essa força, essa centelha de luz, que é onde está coroada a nossa mente, o nosso pensamento. Então, tudo começa com a mente, a nossa felicidade, a nossa infelicidade, a nossa saúde, a nossa doença. No momento que a gente está vivendo como agora, o meu equilíbrio não vem do lado de fora, o meu equilíbrio vem do lado de dentro. O impacto das nossas escolhas, mesmo que ninguém esteja vendo, esse impacto está sendo feito por quê? Porque a culpa sempre vai residir dentro do culpado.
a responsabilidade vai estar sempre alinhavada conosco. E a gente já aprendeu isso, porque ela vive aonde no nosso corpo causal? É o nosso banco de dados que guarda todas as informações de tudo que a gente fez. E a terceira coisa que eu queria comentar é o papel das doenças na nossa encarnação. A gente sabe que, nesse caso aí, o sofrimento que o Júlio está passando, pela má escolha que ele fez, já tem 80 anos. 80 anos que ele tenta suicídio. E que ele se suicidou. 80 anos que ele tentou suicídio através da ingestão de veneno. E ele continua sofrendo dores horrorosas. Então é importante a gente entender que às vezes uma má escolha pode ter um impacto não só numa encarnação, mas em várias, dependendo da gravidade que isso tem. E o valor da vida nunca pode ser menosprezado, apesar da gente estar vivendo num momento que parece que muitas pessoas se esquecem disso, né? Então era isso que eu tinha para falar para vocês nessa noite. E agora eu vou tirar todo mundo do mute para ver quem quer falar. Alguém quer comentar? Quem quer comentar alguma coisa? Todo mundo quietinho? Pensando. Eu acho que é interessante nesse capítulo, né, quando ele fala dos 80 anos, né? E acho que o que mais me chama a atenção é do próprio que ele fala, né, que o suicídio carece um complexo de culpa. A fixação mental do remorso opera inapreciáveis desequilíbrios no corpo espiritual. Quanto esse tempo, você mesmo mencionou, né, às vezes uma encarnação, às vezes mais, está relacionado a nós mesmos, né, a nossa capacidade de se libertar do que gerou aquela escolha errada que ele fez, né? Porque acho que isso é o que eu acredito, né, e por tudo que eu li, o quanto de novo, é uma escolha. Para quem está fora dela parece ser fácil, mas às vezes para a pessoa que está passando por aquele sofrimento, por aquela angústia, por aquela dor que foi o caso que ele passou, é muito difícil sair, né? E enquanto é importante ter amigos e familiares e pessoas que nos amam para às vezes tirar a gente dessa situação, né? E ele mesmo está experimentando isso, né? Enquanto ele está lá, ele está sendo auxiliado por espíritos que tinham afinidade com ele em vidas passadas para que ele possa se preparar para se reencarnar melhor, seguir na próxima encarnação, observar a cura total do perispírito dele. Né? E essa culpa é uma coisa que quase todos nós carregamos, né? É uma forma da gente se punir, conscientemente ou inconscientemente. Mas como a gente está vendo, essa culpa ela não tem um valor positivo dentro da correção do erro. Se o objetivo é esse, ele não está sendo atingido. Se eu quero corrigir um erro, eu tenho que fazer uma coisa para consertar. Essa coisa para consertar pode ser ajudar os outros, cuidar da minha saúde, mudar a minha vida, enfim, renovar através da reforma íntima. Eu simplesmente me culpar não dá fruto positivo nenhum e com isso não dá nenhum resultado positivo, né? Acho que ainda mais no caso dele, que ele tentou primeiro, não conseguiu e depois foi às vezes de fato, né? Então ele teve a oportunidade, né? Era que interessante ver esse caso, né? Então, é um caso que ele teve a segunda chance, ainda encarnado, não aproveitou, né? E seguiu para as vias de fato, né? Então ele realmente carrega isso, demonstra na história, né? Pela narrativa da história, o quanto foi impactante na vida dele, né? Mas é interessante quando a gente vê os históricos de suicídio, a maior parte deles nunca é na primeira vez. Então, por isso é importante, como você falou, pedir ajuda, né? Existem aí, sejam amigos, sejam familiares, porque é uma doença, é uma dor invisível que muitas vezes os outros não estão vendo, mas que se você levantar a mãozinha, você consegue se ajudar, né? Seja através do próximo mais próximo, como você comentou, seja através de orientações aí
de números para assistência a quem está com um desejo de suicídio, é importante essa segunda chance, né? A gente fazer alguma coisa com ela. Mais algum comentário? O que me chamou muito a atenção foi a história do veneno propriamente dito, né? 2 pessoas tomaram veneno, mas como esse veneno ocorreu, uma foi pelo suicídio e o outro foi por um assassinato. Então, como que inclusive o perispírito reage de uma maneira diferente à mesma situação, entre aspas, né? Ao mesmo desencadeamento, o desencadeador. Então, o quanto a gente é responsável, sim, pela nossa vida e o quanto a gente precisa valorizar isso. Né? É. Mais um comentário antes da gente encerrar? Fala, mamãe. Belíssimo capítulo, conceitos muito importantes e, assim, muito adequados para a nossa vida, no nosso dia a dia. Mas de tudo que você trouxe aí para a nossa reflexão, esse comecinho, que inclusive chamou a atenção da gente, foi o que me marcou mais. A experiência dos 2 senhores. Um quadro que parece semelhante e com resultados tão diferentes. Então, nessa hora que você fez essa abordagem, eu pensei nos nossos erros e acertos. Então, no mundo tem um monte de gente fazendo coisa certa, fazendo coisa errada. Muitos estão fazendo coisas erradas e nem desconfiam que estão se prejudicando ou que estão prejudicando os outros. Um segundo grupo faz a coisa errada, mas já sente desconforto. Mas por que eu falei? Por que eu fiz? Mas também fica nesse patamar. Um terceiro grupo, que já tem uma significativa evolução, já começa a se vigiar, a se trabalhar para não cometer o erro. Né? E controlar a sua impulsividade foi outra coisa que você falou que me chamou a atenção. Nós, a essa altura do nosso grau evolutivo, não podemos mais seguir impulsos, seguir instintos, ter vontade de brigar, de xingar, de falar, assim, sem maiores consequências. Não tem sentido. A gente precisa, como você disse também, o Espírito é o Senhor, ele tem que administrar, que dirigir a vida com muito cuidado. Né? E aí, quando eu estava pensando nesses diversos graus de reação ao erro, eu me lembrei da parábola do semeador. Né? Uma sementinha cai na terra dura, uma na terra mais ou menos, a outra já numa terra boa. Enfim, a verdade é uma só e todos os caminhos levam à mesma lição, à mesma conclusão. E aí, então, encerrando a nossa reflexão, a gente tem que entender e registrar na mente e no coração que a gente precisa ter muito cuidado com as nossas escolhas, tanto na dimensão material da vida como na dimensão espiritual, tanto em relação a nós como em relação ao outro. E, basicamente, controlando a nossa impulsividade e colocando sempre amor. É muito comum a gente ouvir a colocação de quando a gente estiver na hora da vontade de brigar, na hora de fazer qualquer coisa menos positiva, a gente se perguntar: o que Jesus faria se estivesse no meu lugar? E é claro que é sempre amor, paciência, tolerância, sentimentos de fraternidade, né? Então, que Deus retribua por nós, a André Luiz, todo esse bem, toda essa luz que ele traz para a nossa vida. Graças a Deus.
Quem quer fazer a prece final para nós? Eu faço. Vai, Gi. Senhor Jesus, querido amigo de nossas almas, obrigada, Senhor. Obrigada por esse momento de reflexão. Obrigada por esse momento de introspecção. Obrigada, Senhor, pelos livros de André Luiz, que podem nos esclarecer e nos conduzir à nossa vida, à nossa rotina, às nossas escolhas, Senhor. Abençoe cada um de nós nos desafios da vida. Abençoe cada um de nós nas nossas escolhas. Abençoe cada um de nós, Senhor, e nos ajude ainda nas nossas limitações. Muito obrigada, meu querido amigo, por estar conosco, hoje e sempre. Que assim possa ser.